Fala rapaziada, tudo na paz? Galera, hoje nós vamos falar do assunto do momento, a Demerge, a fusão, a atualização que irá acontecer na rede do Ethereum que trará a mudança do Proof of Work para o Proof of Stake, ou seja, não poderemos mais validar as transações do Ethereum através da mineração por placas de vídeo ou ASICs, e sim somente aí fazendo o staking dos Ethereums, né, travando eles em sua rede. A previsão oficial é que esta atualização aconteça em meados de junho agora deste ano, né? Alguns mais otimistas estão jogando para o fim de 2022, outros até 2023, tendo em vista aí que a equipe do Ethereum está sempre com delay aí, né, em suas atualizações. Mas a ideia do vídeo, pessoal, é tentarmos entender qual seria o impacto disso na mineração e nas moedas mineráveis, principalmente quando falamos em rentabilidade, uma vez que o Ethereum hoje é de longe a moeda que mais rende ao minerador de forma sólida e consistente. E isso, pessoal, já se mantém desde 2016, lá, né, quando nós tivemos aquele boom de mineração por placas de vídeo, ou seja, o Ethereum sempre esteve no pódio. Lógico que hoje nós temos diversas outras criptomoedas rendendo por vezes mais do que o Ethereum, dependendo da placa de vídeo, né? Contudo, vale destacar aí que o Ethereum é a moeda que mais entrega um rendimento consistente, sólido e que mais tem hash rate de minerador na rede. A atualização de Merge, ela já está tendo suas últimas preparações, né, segundo seus desenvolvedores. Nesta segunda-feira, por exemplo, começa um teste chamado Shadow Fork ou Shadow Merge na mainnet do Ethereum. Esse teste visa testar o funcionamento dessa atualização na rede principal e, segundo o Tim Bako, um dos desenvolvedores aí do Ethereum, ele será extremamente importante para decidirmos o momento da ocorrência da fusão. Então, se não houver nenhum problema aí de get nodes, validação de blocos ou qualquer outro bug aí, ou problema na segurança da rede que pudesse de certa forma impedir a atualização de acontecer, talvez após esses testes já saberemos aí qual será a possível data da dita cuja aí, da fusão. Para nós mineradores, não ficou claro ainda se esse teste, né, terá algum impacto na rentabilidade da mineração, uma vez que ele funcionará na rede principal e atuará como um interruptor que decide aí quem será o validador da rede em determinado período, ou seja, se serão os mineradores ou os usuários de stake. E sabendo de todas essas situações, eu acredito que após essa atualização aí teremos uma redução significativa na rentabilidade da mineração. Quando falo significativa, quero dizer grande, porque hoje o Ethereum ele detém mais de 1,8 milhões de mineradores em sua rede, com mais de 1 petahash de poder computacional. Lembrando que isso é de acordo com o Mine Pool Stats, temos muitos mineradores, né, que não estão listados aqui. Afinal, para uma grande farm, por exemplo, pagar 1% de taxa para pool não faz sentido nenhum, né? Normalmente com poder computacional de uma farm, ela tem capacidade aí de achar blocos com frequência, mas considerando todo o hash rate aí presente na rede do Ethereum, que seja provindo aí de mineradores, ele é dividido entre ASICs, que são máquinas específicas para mineração, e placas de vídeo. É bem difícil precisar, né, quanto é de cada um. Alguns fóruns aí estimam que 70% da rede é composta de ASICs, outros dizem que bem menos, né, pois alegam aí que as antigas anti-miners que operavam na rede do Ethereum, depois das atualizações da rede em meados de 2017 a 2018, já não conseguiam mais minerá-lo, né. Fora que o DAG Size, a quantidade de memória aí para minerar o Ethereum, não afeta somente as placas de vídeo, mas sim também as ASICs, o que tornou, né, muitos modelos de ASICs aí obsoletos. Então é bem difícil precisar uma porcentagem certa para estimar o quanto da rede é dominada por ASICs ou quanto da rede é dominada por placas de vídeo. Mas vamos pensar que seja algo em torno aí de 50 a 70%. Com isso, digamos que a rede do Ethereum atualizou e os mineradores não podem mais minerar o Ethereum na prova de trabalho. Neste momento, as ASICs elas seriam obrigadas a minerar outras moedas no algoritmo Ethash. Afinal, ASICs são máquinas específicas para mineração de um algoritmo apenas. Nesse sentido, as fabricantes de ASICs que atualizarem as mesmas aí para darem adesão ao ETC Hash logo trarão uma possível onda aí de ASICs migrando para o Ethereum Classic e alguma das moedas mais consolidadas aí na minha opinião, como Quark Chain, Callisto, Metaverse, Spence e por aí vai, que são moedas, né, que já sofreram um certo teste de estresse na sua rede, porque já são moedas mais antigas. Falando em ASICs, vale destacar aí, né, pessoal, que algumas fabricantes já estão se posicionando aí que irão atualizar o seu firmware para dar adesão aí ao algoritmo ETC Hash, né? Então vamos acompanhando aí. Agora, as ASICs que não
não derem adesão, por exemplo, ao Ethereum Classic, seria bom para nós mineradores de GPU, porque terá menos poder computacional aí alocado na rede. Logo, elas iriam alocar o seu poder computacional aí para qualquer outra criptomoeda aí no algoritmo Ethash. Hoje no Minepool Stats, por exemplo, nós temos mais 19 moedas que poderiam ser mineradas por ASICs. Algumas, inclusive, estão surgindo recentemente. Já as placas de vídeo, sejam farms ou mineradores menores, né, na minha opinião, irão migrar para moedas que ainda estão rendendo. Temos várias apostas aí, o Ethereum Classic, Bitcoin Gold, Heaven Coin, Flux, Ergo, Conflux, Quark Chain, Firo, Beam, tem muitas outras moedas. Acredito que as farms, provavelmente elas irão migrar para moedas aí com algoritmo similar ao Ethereum, né? Por isso que eu acredito que o Ethereum Classic seja um forte candidato. Até porque com isso elas conseguiriam economizar, por exemplo, no gasto com infraestrutura e materiais aí, né, para conseguir minerar de forma efetiva qualquer outra criptomoeda. Fora que moedas mais sólidas têm mais chances aí de sustentar essa atualização, né? Então não vai fugir muito aí do feijão com arroz. Já nós, mineradores pequenos, teremos que antever este movimento, né? Talvez já ter fonte extra aí para uma possível migração para algum algoritmo ou moeda que puxe mais energia. Por exemplo, quem sai do Ethereum para uma Heaven Coin terá um aumento aí significativo de consumo energético, não somente consumo energético, né? Mas também terá um gasto maior aí para manter as suas máquinas refrigeradas. Mas até aí tudo normal. Acredito que é o que a maioria do pessoal está acreditando que vai acontecer, né? Contudo, vocês já pararam para pensar qual seria o impacto de um hash rate tão grande quanto o do Ethereum em qualquer uma dessas moedas? Primeiro ponto é que a rede ela pode não dar conta de tanto hash rate, não estar preparada aí para receber tantos mineradores, né? Não ter nodes suficientes aí rodando, não ser robusto o suficiente. E se isso acontecer, a moeda pode acabar sendo comprometida a nível de protocolo. A Ergo está aí, né, para nos dizer algo sobre. Quando migrou uma grande massa de poder computacional na sua rede em 2021, que inclusive a sua rentabilidade estava interessante naquela época, houveram alguns problemas aí de gargalo na sua rede. Segundo, quando este poder computacional gigante migrar para qualquer projeto, nós teremos um aumento da dificuldade da rede desta moeda muito grande. E mais dificuldade é mais gente para compartilhar as recompensas, ou seja, menor aí, né, a rentabilidade do minerador. Dependendo da moeda, pode aumentar 3, 4, 5 vezes até mais, até matar totalmente a rentabilidade. Até porque a dificuldade, apesar de ser um cálculo fácil, cada moeda aumenta ou reduz ela de forma diferente. Por exemplo, o Ethereum Classic. Se eu pegar uma RTX 3060 Ti, ela faz 45 MHz por segundo em média, né? A V2. Agora no Ergo, ela já faz 135 MHz por segundo. E isso aí impacta diretamente no crescimento aí da dificuldade da rede, né? Ou seja, ele pode ser mais acelerado. Outro exemplo da Ergo. Em 2021, ela estava com uma rentabilidade muito boa. Assim começou a migrar vários mineradores para sua rede. O que aconteceu com a dificuldade? Subiu de forma estratosférica, o que acabou matando bastante a sua rentabilidade, né? E fazendo com que ela ficasse menos rentável do que o Ethereum na época, né? Então, basicamente, ela experimentou o pódio ali até a chegada de muitos mineradores. Terceiro, qual a forma de isso não acontecer? Na minha opinião, seria as moedas aí atualizarem a nível de protocolo, de modo que consiga aí amortecer o impacto de um possível aumento aí de poder computacional em sua rede e de um possível aumento aí da dificuldade da rede. Outro ponto também seria a cotação da moeda subir. Se a dificuldade da mineração da moeda, por exemplo, aumentar 5 vezes e a cotação da moeda também aumentar 5 vezes, acaba que fica elas por elas. Só que a moeda subir é um pouco mais difícil, né? Porque a maioria dos mineradores acaba despejando aí parcialmente as moedas mineradas no mercado para tirar os custos de manter a rig ligada. E se formos pensar então nas grandes farms, estas mineram para vender. Afinal, são empresas e têm despesas a pagar. Então teremos muitas moedas de mineração sendo despejadas aí no mercado. E normalmente isso derruba os preços das criptomoedas ao invés de fazer ele subir. Aí imagina, cotação menor e dificuldade maior é o casamento perfeito aí para matar a nossa rentabilidade e tornar a mineração aí talvez insustentável. Só que mesmo que isso aconteça, eu acredito, né, uma opinião apenas, que seria um cenário logo após a demerge, porque com o tempo as moedas começariam a atualizar os seus protocolos, muitos mineradores provavelmente iriam começar a ejetar da mineração, né, principalmente quem depende aí do valor minerado, e com isso a dificuldade da rede das moedas iria começar a se estabilizar com o tempo, né, se ajustar e talvez tornando rentável novamente.
quarto é que ainda existe uma possibilidade aí da equipe do Ethereum ver que os mineradores são vitais para a rede e que a saída deles causaria um grande impacto aí, né, no Ethereum, e eles manterem a rede funcionando de forma híbrida. Temos muitas outras moedas funcionando assim hoje, né? O próprio Ethereum está assim aí com a Beacon Chain. Então por que não manter dessa forma, não é mesmo? Assim agradaria a todos os lados. Um sistema híbrido, né? Pool e pós. Mas pelo andar da carruagem aí, é difícil acontecer isso. O próprio Vitalik Buterin está cheio de mimimi aí perante o Ethereum. Ele já está até com aquela teoria de Ethereum sustentável, ecológico, né? Que para mim não cola. As próprias farms já estão fazendo isso, né? Cada vez utilizando mais energia renovável e tornando a rede sustentável de qualquer jeito. Fora que essa atualização aí, ela não vai reduzir as taxas da rede. Na verdade, ela vai abrir caminho para outras atualizações, como a Shard Chains aí, por exemplo. Contudo, se a equipe do Ethereum quisesse, eles poderiam começar a pensar nos mineradores como algo que fará parte da rede no futuro, né? Afinal, se não fôssemos nós, a rede não teria chegado onde chegou. Então, nada mais justo do que os desenvolvedores do Ethereum trabalharem em uma forma aí da mineração coexistir juntamente aí com outros processos de validação. Então, por que eles não fizeram isso ainda? Na minha opinião, pessoal, isso aí é um jogo de interesses. Nós temos muitas whales aí, grandes baleias aí, detentoras de Ethereum hoje, que irão se beneficiar com este processo de validação exclusivo aí, né, pela prova de participação, pelo Proof of Stake. Então, esse pessoal aí deve estar pressionando bastante a equipe, né? Além de governos e países aí que devem estar em cima do Ethereum. Afinal, o time deles é todo conhecido. E isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Bom que temos quem cobrar, né? E ruim porque temos quem cobrar. Esses desenvolvedores, eles devem estar vivendo aí com um X bem grande nas costas, né? Por isso que Satoshi Nakamoto é o cara mais certo que existe. Anonimato é vida. Lembrando que deve haver uma grande pressão aí do público minerador também. Até porque tem gente do seu time aí que não é tanto de acordo aí com essa atualização aí para a prova de estaca, prova de participação. Afinal, ela possui falhas. Não é à toa que vemos vários projetos sendo hackeados, caindo, tendo que inclusive reiniciar totalmente, né, a sua rede. Mas enfim, galera, agora eu quero mostrar para vocês um possível impacto aí que este hash rate do Ethereum na íntegra poderia fazer aí com qualquer criptomoeda. Aqui no Atomine eu setei as placas de vídeo que eu detenho minerando hoje, né? Ao todo são 13 placas de vídeo e eu separei 6 moedas aí para realizarmos alguns testes, né? A seleção das moedas aí foram com base na sua capitalização de mercado no Mining Pool Stats. É interessante que o resultado basicamente será o mesmo em quase qualquer criptomoeda, né? Atendendo os parâmetros que eu vou colocar aqui. Então o teste será o seguinte: eu vou aumentar a dificuldade da rede dessas moedas em 5 vezes sem que aumentemos aí a cotação da moeda, ou seja, sem que aumentemos o valor de mercado da moeda, para vermos, né, o que acontecerá de fato com a nossa rentabilidade. Então aqui eu tenho o Ethereum Classic. Na minha config eu faço 0.3073 ETC por dia, 12.64 dólares. No momento que eu aumentar a dificuldade da rede do Ethereum Classic em 5 vezes, eu passo a fazer 0.07 ETC por dia, 2.88 dólares. E lembrando, né, que o ETC já está para atualizar e reduzir a recompensa do bloco minerado. No Bitcoin Gold eu faço 0.2194 BTG por dia, 8.06 dólares. Aumentando a dificuldade aí em 5 vezes, eu passo a fazer 0.054 BTG por dia, cerca de 2 dólares, uma queda significativa também. Na Heaven Coin eu faço 217 RVN por dia, 12.81 dólares. Aumentando a dificuldade aí em 5 vezes, eu passaria a fazer 48 RVN por dia, 2.78 dólares. Na Flux eu faço 6.23 Flux por dia, 10.05 dólares. Quando eu aumento a dificuldade aí da rede dela em 5 vezes, eu passo a fazer 1.59 Flux por dia, 2.55 dólares. No Ergo, eu faço 2.28 ergs por dia, 10.80 dólares. Se eu aumentar a dificuldade da sua rede em 5 vezes, eu passo a fazer 0.47 ergs por dia, 2.24 dólares. Na Conflux, eu faço 42.52 Conflux por dia, 6.88 dólares. O meu maquinário, né, pessoal, por ter mais placas da AMD que não manda muito bem na Conflux,
não performa tão bem aí nesta moeda. Mas se eu aumentar aqui a dificuldade da sua rede em 5 vezes, eu faria 8,68 conflux por dia, 1,43 dólares, né? Uma queda bem significativa. Galera, isso aí se replica em qualquer moeda minerável hoje. Então, se a massa de hash rate do Ethereum migrar para qualquer rede na íntegra, basicamente pode acabar matando a moeda e matando tanto o projeto quanto a sua rentabilidade, né? Por isso que essa massa de hash rate vai fracionar em várias criptomoedas. E por isso também que quando houver a migração dessa massa de mineradores aí, a cotação da moeda tem que aumentar para fazer sentido aí continuar minerando, ou até o seu protocolo, né, tem que sofrer atualizações aí de modo a amortecer, né, basicamente esse hash rate que está entrando aí na sua rede, pelo menos até a dificuldade começar a reduzir de modo a tornar a mineração sustentável e rentável. E lembrando que a dificuldade que eu simulei, né, pessoal, foi um x5, ou seja, 5 vezes mais do que nós temos hoje em todas essas criptomoedas. Isso aí é coisa pra caramba, então pode ser bem menos do que isso e causar um impacto muito menor. Em 2018, eu com 430 MHz por segundo em média, né, minerando Ethereum com dólar a 3,3, eu chegava a fazer R$ 300 em ETH por mês. Isso aí foi em meados de dezembro de 2018, mais ou menos. Isso o Ethereum estava em uma baixa bagual, né? Coisa de 80 dólares ali, mais ou menos. Naquele tempo fazia mais sentido, talvez, né, desligar as rigs de mineração e investir na moeda aí com o valor que eu estava gastando de energia elétrica, que era coisa de R$ 700 mais ou menos. Por sorte, né, o meu princípio sempre foi no longo prazo, mas fato é que eu estava pagando para minerar, né? É o certo? Não. Contudo, na época não tínhamos tanto conteúdo como hoje, né? Então fui no que eu julguei certo, deu bom porque eu não vendi meus ETHs. Poderia ter dado melhor porque eu poderia estar comprando mais ETH, né, com o valor que eu estava gastando aí do consumo elétrico. Mas que ponto que eu quero chegar? Dezembro de 2018, nós estávamos no meio do inverno cripto e as criptomoedas estavam numa baixa absurda. Para vocês terem uma ideia, a dificuldade da rede que estava nessa época aí era coisa de 6 vezes menos do que nós temos hoje, né? Até mais um pouquinho. Eu conseguia fazer com esse hash rate que eu falei para vocês, coisa de 0,7 a 0,8 ETH por mês, o que é bastante coisa. Então isso é para vocês verem um cenário em que a rentabilidade da mineração não superava nem os custos da energia elétrica. E quem sabe num cenário pós-demerge, né, pós essa atualização do Ethereum, possa acontecer isso. E lá, né, nós teremos que montar uma estratégia adequada para essa situação. Então, resumindo, será a primeira vez que não teremos o Ethereum para minerar, desde que bombou a mineração por GPU, né, 2016, até antes aí se considerar outras moedas, né, e isso acaba gerando um cenário incerto. Então, provavelmente teremos de fato aí um período de instabilidade, de rentabilidade baixa após a atualização da rede, né, mas com o tempo, na minha opinião, tende a se estabilizar e voltar talvez a render de forma que vale a pena manter as rigs minerando. Quanto tempo? Não sabemos, pode ser dias a meses. E se o preço da moeda acompanhar o aumento do hash rate, por exemplo, talvez o impacto não seja tudo isso que nós estamos falando, né? E galera, respondendo ao tema do vídeo, mineração vai acabar? Não, sempre teremos o que minerar. Não é à toa que nós vemos várias máquinas específicas de mineração sendo confeccionadas. Então, mineração, galera, ela não vai acabar. Só não saberemos o quão rentável será após essa atualização aí do Ethereum. É isso, galera. Sucessão aí a todos vocês. Tamo junto e, como sempre, a modo Doom, bora minerar até o fim.